E aí pessoal, aqui é Ralph falando, e esse é mais um vídeo aí de análise, né, para o fim de semana, dia 19, 20 e 21 de junho de 2020, né, são jogos com tendência over, alguns over HT, outros mais para over 1,5, né, no jogo todo. Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no canal e ative o sino para você não perder nenhum vídeo, né, dê o like, se for o caso, e compartilhe também se você gostar. A pedido do Leandro Viana, ele falou que da forma anterior que a gente estava fazendo era melhor, né? Mostrando a estatística, entre outras coisas aí, sobre os jogos, né? Então eu até reduzi a quantidade de jogos, apenas 34 para final de semana. É pouco, né? Porque teve lista que eu postei, acho 40, 50 jogos, mas aí eu reduzi um pouco os jogos e vou mostrar todas as estatísticas e algumas outras informações. Se você é o cara que faz mais no live, então você só vê essa primeira parte aqui onde eu vou falar os nomes dos times aqui e os dias, e você já pode sair do vídeo, né, para você e você salva no seu aplicativo, né, os jogos aí. Então vamos lá. Liefering contra Dortmund, Ried contra Áustria 2, Burger Kicks contra Chemnitzer e Tottenham contra Manchester United. Esses são os jogos da sexta-feira. Os jogos de sábado agora: Horsen contra Randers, Millwall contra Derby, Bayer contra Freiburg, Hertha contra Leverkusen, contra Frankfurt, Paderborn contra Mönchengladbach, Leipzig contra Dortmund, Schalke contra Wolfsburg, QPR contra Barnsley, Autak contra Admira, Ustenlab contra Lizen, Sparta Praga contra Liberec, Jastrzębie contra Sosnowiec, Lausanne contra Chiasso, West Ham contra Wolves, BW Linz contra Juniors, Sion contra St. Gallen. Esses são os jogos do sábado, né? A maioria dos jogos são no sábado. Os jogos de domingo, dia 21, Meppen contra Unterhaching, o clássico aí dos risols aí, né? Um é o R e o outro é o S. Aue contra Hannover, Osnabrück contra Kiel, Bletnik Tagart contra Pogon, Solokov contra Gilava, Aston Villa contra Chelsea, Warta contra Sandek, Brøndby contra Copenhagen, Donzalen contra Ljubljana, Widzew contra Lech 2, Atalanta contra Sassuolo e Inter contra Sampdoria. Então, se você é o que faz mais no live, você já pode sair do vídeo, se você anotou aí todos esses jogos aí. Qualquer coisa também, pausa o vídeo e dá uma olhada aí. Vamos lá para minha planilha. A planilha aqui, eu fiz umas estatísticas, filtrei com as melhores e vou dar algumas opiniões aqui. Tem jogo aqui que não tem tendência HT, e tem jogo que mas tem tendência a over 1,5, mas tem outros jogos que tem alta tendência a HT. Eu vou falar sobre cada um deles aqui. Primeiramente vamos começar aqui na Liga Alemã. Na verdade não está na ordem esses jogos. Vamos começar aqui pelo Osnabrück e Kiel. É um jogo com uma tendência de BTTS, mas o HT ele fica ali entre uma estatística de HT entre eu faço ou eu não faço HT, porque ele tem 75% e essa é mais ou menos a média que eu fico aí um pouco na dúvida, né? Normalmente eu faço HT acima de 75, então eu fico um pouco na dúvida aqui se faz ou se não faz esse jogo. A liga, a média é 67. Essa coluna aqui eu não vou falar não, mas essa é a média da liga de over 0,5 HT. E aqui, essa aqui é a média da liga de over 1,5, né? Então esse jogo tem alta tendência de over 1,5, muito por causa do kill, né? Esse jogo aí, ele não tá valendo muita coisa pro kill não. Ele tá valendo mais pro Osnabrück. Então pode ser que o Osnabrück parta para cima e acaba abrindo espaço, né? O Osnabrück ele tá com risco de rebaixamento, né? Falta ainda duas rodadas, né, para terminar o campeonato. Então 6 pontos pode colocar aí o Osnabrück, dependendo da combinação dos resultados aí, na zona de rebaixamento. Agora Aue contra Hannover.
Temos aí uma tendência HT. Agora, o over 1,5, talvez, se você trabalha aí, se você fizer uma leitura de jogo e decidir entrar no HT, talvez não compense entrar no FT, porque ele está bem equilibrado ali para o FT, né? O Hannover, ele não tá brigando para mais nada, e o Aue também não tá brigando não. Eles estão um jogo muito sem compromisso. De repente acaba saindo os gols aí por esse motivo. Os Zuburkicks, agora a terceira divisão aí da Alemanha, né? Tem uma tendência alta também de sair HT. E alta tendência de over 1,5. Uma tendência muito grande aí de sair over 1,5. Os dois times muito over aí. O time da casa, ele... Tô olhando aqui o aplicativo aqui. O time da casa, a ideia dele é chegar a 57 pontos e entrar no G3, né? Para tentar subir para a Série 2 da Alemanha. E o Chemnitz, ele... Na verdade, o Chemnitz, se ele perder... Não, na verdade, ele corre o risco de rebaixamento. Ele está uma posição acima do primeiro time da zona de rebaixamento. Então essas são as estatísticas. O Meppen, ele tem uma tendência um pouco perigosa para HT, mas para over 1,5 eu entro ali sem perigo. Sem perigo não, né? Todo investimento corre risco, mas com uma tranquilidade um pouco maior, né? É um jogo de 6 pontos aí, mas o Meppen está muito ali para não brigar para mais nada. Já o Utenhaching, ele tem uma pequena possibilidade ainda de chegar no G3, mas está difícil porque tem muito time. Ele está em 8ª posição, o Meppen está em 10º, né? A diferença são 3 pontos ali entre um e outro, mas eu acredito que eles não estão visando aí campeonato não. Não estão visando mais nada não. Vamos lá, Colônia e Frankfurt. Tô vendo aí que o vídeo tá ficando muito grande, mas eu não vou falar aqui as estatísticas não, vocês mesmos olhem aí, né? Esse daqui é o over 1,5 pro time da casa, o over 1,5 pro time de fora, e esse daqui é a média de over do jogo. Essa aqui é a média da liga, como eu falei, essa aqui é a média do over HT, e essa aqui a média da liga do HT, para um gol no HT. Mas então, Colônia contra Frankfurt aí. O Frankfurt ainda sonha em chegar aí na Europa League. E o Colônia ele tá mais tranquilo aí no campeonato. Agora, Bayer contra Freiburg. O Bayer ele tá tranquilão, né? Campeão, né? Mas o Freiburg sonha aí em pegar uma vaga na Europa League. Leipzig e Dortmund. O Leipzig ele ainda corre risco de não ir para Champions, e o Dortmund tá ali mais cumprindo tabela. Agora, Paderborn e Mönchengladbach. O Mönchengladbach quer ir para a Champions League, precisa do resultado, e o Paderborn já está rebaixado, né? Então o Mönchengladbach, aqui nesse caso, que é a motivação. Hertha contra Leverkusen. O Hertha, ele não vai ser nem rebaixado e nem consegue nada. Agora o Leverkusen, a ideia dele é ir para a Champions, né? Não está nada garantido, ele está em 4º colocado. Agora o Schalke aqui contra o Wolfsburg. O Wolfsburg, a intenção dele, matematicamente dá para ele ir até para a Champions, mas na minha opinião a intenção dele é ficar na vaga garantida para a Europa League, né? Porque os outros times não vão perder esses 2 jogos aí. E o Schalke, por mais que ainda dá, mas está muito difícil para ele ir para a Europa League, né? Então não acredito que o Schalke vai com a motivação toda não. Ried contra Áustria 2.
O Ried está com 51 pontos, bem à frente do segundo colocado, que é o Klagenfurt. Não vejo ele com tanta motivação assim, mas é lógico que quanto mais melhor, né, no caso. E o Áustria 2 ele está ali no meio de tabela, não está com muita motivação. Liefering contra Dortmund. O Liefering está em sexta colocação, não está brigando por muita coisa no momento. E o Dortmund ele está correndo riscos de rebaixamento, está correndo sérios riscos de rebaixamento. BW Linz está na zona de rebaixamento, precisando vencer para sair dela. O Júniors está no meio de tabela, mais tranquilo. Agora, Altac contra Admira. O Altac ele tem motivos aí para tentar vencer, para pegar a posição do Áustria Viena, né? Na verdade, os dois estão classificando para não ser rebaixado. Tá bem tranquilo, mas o Admira ele precisa muito da vitória para não ser rebaixado, né? Na verdade, os dois times que estão na frente, né, que um deles é o Altac, ele classifica ainda para um playoff da Liga Europa. Vamos lá, Horsing contra Randers. O Horsing, eles fazem aí, na verdade esse jogo não está valendo muita coisa. São os dois times aí mais qualificados aí, o campeonato também, os jogos estão acabando. Não acredito que deve mudar muita coisa nesse confronto não. Não tem tanta motivação assim não. Esse aqui pode ser um confronto um pouco perigoso. Agora Brøndby contra Copenhagen. O Copenhagen ele precisa vencer para tentar pegar a vaga da Liga dos Campeões. Copenhagen ele está ocupando a vaga direta para a Liga Europa. E o Brøndby ele está mais cumprindo tabela nesse caso. Donzale contra Ljubljana. O Ljubljana precisa vencer para permanecer na liderança e continuar na única vaga da Champions League desse campeonato, da Eslovênia. E o Donzale precisa da vitória para não cair, porque ele está a 2 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. Millwall contra Derby. Aqui na segunda divisão do inglês, o Millwall precisa vencer para entrar no G6. O Derby também. Na verdade, é um jogo até de 6 pontos, mas os dois precisam vencer. Empate para nenhum deles é bom não. Agora o QPR. O QPR tá ali, tá meio difícil para ele chegar ali entre os sextos, porque ele está em 13º, né? Mas matematicamente ainda dá. O Barnsley é o último colocado e ele vai cair, né? Ele vai acabar caindo aí. Agora vamos lá, Tottenham contra Manchester United. O Manchester United precisa vencer para tentar chegar à Champions League. O Tottenham precisa vencer para tentar primeiramente chegar à fase da Europa League, né? O Manchester United para Champions, perdão, falei errado, né? Agora, o West Ham contra Wolves. O Wolves, ele tem possibilidade de chegar na Europa League e até na Champions. E o West Ham ele precisa vencer para ele se distanciar da zona de rebaixamento, que ele está muito próximo. O Chelsea precisa ganhar para manter na posição ali de Champions League. Ele tá a 3 pontos aí do Manchester United, que está ocupando a vaga da Europa League. E o Aston Villa precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Atalanta contra Sassuolo. Tomem cuidado com esses dois jogos aqui, porque um deles é under e o Atalanta over, 100% over 1,5. Agora nesse outro jogo é dois times over 1,5, acima de 70, mas bem ali no limite os dois times, né? Nenhum dos dois times está ali com mais de 80, então é um pouco perigoso aí. O Atalanta e Sassuolo deve sair um gol no primeiro tempo, mas o Inter e Sampdoria eu acho que é um pouco perigoso, né? Então vamos lá, a Atalanta precisa vencer para permanecer na área da Champions League. E o Sassuolo
na minha visão, ele está cumprindo tabela, mas matematicamente ele pode ser rebaixado e ainda classificar para a Europa League. Tá muito perto aqui as pontuações. Inter e Sampdoria. A Inter está buscando confirmar mesmo a Champions, né? E se aproximar mais dos líderes aí, Juventus e Lazio. Mas não deve garantir, não deve conseguir título nem nada, mas de qualquer forma tá ali no topo da tabela. Sampdoria tá brigando para não cair. Tá perigoso aí. Vamos lá para o campeonato polonês. Jastrzębie contra Sosnowiec. Vocês podem perceber que tem alguns campeonatos que não tem HT, pessoal. Então, se vocês trabalham aí com as estatísticas, então não tenha, a não ser que você saiba fazer uma análise de jogo, não mexa com esse HT. O time da casa precisa vencer para permanecer no G6 e o time de fora para se distanciar da zona de rebaixamento. Varta contra Sankdych. O Varta precisa vencer para tentar pegar as duas primeiras posições, que são promovidos diretamente para a primeira divisão da Polônia. O Sankdych está na mesma situação, porém ele quer entrar no G6 para ele participar do playoff, para subir. Agora vamos lá no R Resolves contra S Resolves. O time da casa precisa vencer para permanecer no G6. O time de fora para se distanciar da zona de rebaixamento, porque ele está correndo perigo. Bletny Stagard, ele precisa vencer para tentar entrar no G6. O Pogon, ele precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Para se distanciar da zona de rebaixamento, está muito próximo. O Leeds e Lodz, esse jogo, esse time, ele está em primeiro colocado e precisa vencer para permanecer em primeiro. O Lech 2, ele precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, porque ele está correndo riscos. Agora vamos lá para a República Tcheca. Sparta Praga contra Liberec. É um jogo de 6 pontos, apenas 3 pontos estão limitando um time do outro, mas ainda são duas posições de diferença, porque o Jablonec, o Sparta está em terceiro, o Jablonec em quarto, e o Liberec, né, que é o visitante nesse jogo, ele está em quinto. Então o Liberec ele precisa vencer de todo jeito. O Sparta ele precisa vencer também, porque o outro time que está em quarto pode ultrapassar ele, então pode ficar muito complicado aí para o Sparta se ele perder e o outro time vencer. O Snadlaben e Liesen é um jogo de 6 pontos e um jogo de meio de tabela, onde as equipes estão muito longe do G3, que é os times aí que participam da subida para a primeira divisão, e estão muito longe da zona de abaixamento também. Solokov contra Gilava. O Solokov é o primeiro time da zona de abaixamento. A intenção dele é ganhar para tentar sair dessa zona de abaixamento. O Gilava ele está ali mais para o meio de tabela, sem muitas pretensões. Vamos agora para a Suíça. Lausanne contra Chiasso. O Chiasso, deixa eu só ver aqui quantas partidas faltam aqui, porque de repente isso aí pode mudar tudo. Não, falta muito jogo ainda, mas o Chiasso é o último colocado, está na zona de rebaixamento, precisa vencer a todo custo. E o Lausanne está ali mais para o meio de tabela. Ele não tem muitas pretensões não. Sion contra St. Gallen. O St. Gallen, né, o visitante aqui, ele é o primeiro colocado, né? Ele incrivelmente aí está fazendo a campanha melhor do que o Young Boys e o Basel, que são os melhores times, né, teoricamente da Suíça, né? E ele precisa vencer para permanecer na liderança e na única vaga da Champions, né? E o Sion
precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, porque ele está a 4 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento e está um pouco complicado aí para ele. Então é isso, pessoal. Eu não sei se esse modelo é o que vai agradar vocês aí, de repente vocês queiram que eu faça dessa forma, mas aí de repente muita gente pode apenas ver aquela primeira parte do vídeo sem problema nenhum também. Mas para quem quiser as estatísticas eu posso estar passando aí, né? Eu só vou reduzir os jogos porque não dá pra mim, o vídeo vai ficar enorme, então tem que reduzir um pouco os jogos aí, né? Igual esse jogo, essa lista de hoje aí, que é 34 jogos nessa faixa, ou menos, né? Mais do que isso provavelmente vai ficar mais complicado aí de fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.